Glória a Deus, muito boa noite, igreja. Não, foi horrível, eu fiquei sabendo que eu estou diante do povo mais bonito de Goiânia. Amém? Olha para quem está ao teu lado e fala assim com humildade, diga para essa pessoa assim, ó, fala assim, não fosse eu, você seria a pessoa mais bonita dessa noite. Você foi humilde agora, né? Alguns falaram pela fé, outros até profetizaram, amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Quem ainda não me conhecia, levante a sua mão. Quem não me conhecia, ok? A igreja inteira. Não tem importância, você não está perdendo nada, ok? Fique tranquilo. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Levac. Eu sou casado com a mulher mais linda do meu mundo. O nome dela é Bianca. E com elas eu tenho duas filhas. Embora não pareça, eu já sou pai de filhas adolescentes. Eu tenho a Fiorella e a Donatella. A Fiorella tem 4 anos de idade, Donatella tem 3 anos de idade. Essa fase da adolescência é terrível, então orem por mim, em nome de Jesus. Quando você passar por Americana, por favor, vai lá nos dar um abraço. A extensão da De Bueno é a comunidade da fé, nós servimos o mesmo Deus, o mesmo reino. E quando você passar por lá, não tem piqui, mas tem café. Cadê o povo que gosta de piqui? Quer ver melhorar agora? Cadê o povo que gosta de picanha? Glória a Deus, nós caímos no golpe da picanha, né, gente? Oremos, vai chegar a nossa hora. Eu não vim aqui para falar de mim, eu vim aqui para falar de Jesus. E eu tenho uma boa notícia para te dar: Jesus está na casa. Alguém me ajuda a pregar nessa noite? Ok, 2 pessoas, vou falar de novo. Alguém me ajuda a pregar nessa noite? Eu preciso de pelo menos uns 600 ou 700 crentes pentecostais, avivados, barulhentos. Tem alguém comigo aqui? Diga glória a Deus, aplauda Jesus o mais alto que você puder. Aleluia! Abra a tua Bíblia comigo, ou ligue a tua Bíblia no Evangelho de Mateus capítulo 14, versículo 22 ao versículo 33. Abra a tua Bíblia ou ligue a tua Bíblia. Essa é a mensagem que eu quero ministrar nessa noite. Eu quero ser muito pontual naquilo que Deus colocou sobre o meu coração. A palavra que eu quero ministrar está no Evangelho de Mateus capítulo 14, verso 22 ao verso 33. Cadê o povo da galeria aí? Diga glória a Deus. Não, vocês estão comigo? Vamos lá, o povo da galeria, diga glória a Deus. Amém, vocês me ajudam a pregar, tá? Vocês me ajudam a pregar no final do culto, Deus vai usar alguém para pagar teu lanche ou tua pizza. Entra comigo na mensagem. A palavra de Deus vai dizer: e logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. E ao anoitecer ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Na alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus disse assim: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o adoraram dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. O tema da mensagem que eu quero pregar nessa noite é: você está a um passo do novo de Deus. Nessa noite eu não vim pregar para alguém que está conformado. Nessa noite eu vim pregar para uma igreja que quer ser ativada pelos céus. Sabe, e antes de entrar e falar qualquer coisa a respeito disso, primeiro nós precisamos da liberdade para que o Espírito de Deus possa falar o nosso coração e ministrar sobre a nossa mente. Por quê, pastor? Porque eu sinto no meu espírito que Deus está quebrando qualquer tipo de resistência no nosso meio. Porque a verdade é que o inimigo vai tentar colocar sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre o nosso pensamento, algo que é semelhante a um sentimento onde a gente valoriza mais o passado do que valoriza mais o futuro. Como é que é, pastor? Eu estou falando aqui que Deus veio para quebrar todo o espírito de saudosismo no nosso meio.
Ok, tem gente pegando você um pouquinho mais profundo sobre isso. O saudosista, ele está sempre falando mais das coisas passadas do que das coisas que estão por vir. O saudosista está sempre comparando o presente com o passado. É gente que vem para a igreja para falar: nossa pastor, parece que a igreja mudou tanto. Eu gostava tanto da igreja naquela época, que eram aqueles hinos, que a cor da parede era diferente, que a maneira de conduzir a palavra era diferente. Irmão, deixa eu te falar algo, com o maior carinho e respeito diante desse altar, mas aquilo que Deus tinha para fazer ontem, Deus fez ontem, mas aquilo que Deus tem para fazer hoje, vai fazer agora. Como é que é, pastor? Ei, você serve um Deus que é um Deus de novidade. Sabe o que Deus está falando? Filho, filha, eu não coloco vinho novo em odres velhos. É por isso que sabe qual é a verdade? Que é possível que a gente passe uma vida inteira dentro da igreja, clamando a Deus, pedindo para Ele: Deus, faz algo novo na minha vida. Deus, faz algo novo no meu ministério. Deus, faz algo novo no meu casamento, na minha família, na minha casa, no meu trabalho. Mas é possível que a gente nunca desfrute do novo de Deus. Por quê, pastor? Porque a verdade é que o novo não é para quem recebe, o novo é para quem percebe. Tem gente percebendo o que eu estou falando aqui. Como é que é, pastor? O livro de Isaías vai falar o seguinte: ei igreja, não vos apegueis às coisas velhas, nem considereis as coisas passadas. Por que, pastor? Será que vocês não percebem? Eis que faço uma coisa nova. Eu estou colocando rios no ermo, eu estou colocando caminhos no deserto. Quem quiser levante as mãos, que eu vou liberar uma palavra profética. Está vindo um tempo de novidade para Goiânia. Está vindo um tempo de novidade para a tua casa, para a tua vida. Eu vou declarar essa palavra na autoridade do nome de Jesus. A sua família não vai ficar de fora do novo de Deus. Os teus filhos não vão ficar de fora do novo de Deus. As pessoas do teu trabalho não vão ficar de fora do novo de Deus. Pastor, por que isso? Porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la até o final. Se tem alguém para crer nessa palavra, então aplauda Ele o mais alto que você puder. Aleluia! Eu sinto Deus aqui. Eu vou falar de novo, eu sinto Deus aqui. Eu não sei o que você viveu de janeiro até o começo de outubro, mas ouça isso. Talvez a gente esteja nos últimos 90 dias do ano. Se em apenas 6 dias Deus criou tudo que existe, imagina o que Ele não vai fazer na sua vida nos próximos 90. Pastor, mas se o tema da mensagem é um passo do novo de Deus, que passo é esse? O passo que eu estou falando é o mesmo passo que Pedro dá diante de uma tempestade, que tira Pedro de dentro de um barco e coloca Pedro por cima das águas com Jesus. Irmão, dentro de um barco qualquer um pode estar, mas andando por sobre as águas, só quem está cheio do Espírito Santo. O passo que Pedro dá é o passo que tira Pedro de dentro de uma zona de conforto e coloca Pedro numa zona de dependência, aonde não é Pedro quem faz, mas o Deus de Pedro quem fará por ele. Sabe, eu sinto lhe dizer isso, mas a zona de conforto é um lugar delicioso para permanecer, só que o plano de Deus para a tua vida não vai acontecer lá dentro. Como é que é, pastor? Conforto e crescimento não caminham juntos. Quem cresce com conforto é criança, é bebê. Você não, irmão. A luta veio para te forjar. O gigante veio para te alinhar para o teu próximo nível. Eu posso ouvir um amém por isso? Talvez você chegou aqui dizendo: pastor, você não tem ideia do quanto está doendo algumas coisas na minha vida. Lembra na tua adolescência quando você sentia dores? No punho, no cotovelo, no ombro, no joelho, no tornozelo. Eram as famosas dores do crescimento. Aquela dor não te machucava, aquela dor te esticava. Pastor, por que você está falando isso? Porque Deus está permitindo algumas circunstâncias. Ele está falando: filho, eu estou usando das circunstâncias para transformar você. Porque a verdade é que Deus nunca vai preparar uma bênção para você. A bênção já está pronta. Quem está sendo preparado é você. Tem bênção vindo para a tua casa. Tem bênção vindo para o teu casamento. Tem bênção vindo para De Bueno. Tem bênção para a tua empresa, para os teus negócios, para o teu ministério. Ei, será que tem alguém comigo? Diga glória a Deus. Alguém quer viver o novo de Deus? Vou perguntar de novo: alguém quer viver o novo de Deus? Anote algumas coisas que eu quero liberar sobre a tua vida. Eu quero ser rápido. Eu não quero perder tempo com aquilo que Deus colocou no meu coração.
A primeira coisa que eu aprendo com Pedro, com os discípulos de Jesus diante dessa passagem é isso. Se você quiser viver algo novo, você vai ter que entender, a primeira chave da mensagem é essa: Deus vai te dar uma direção, mas não vai te dar uma explicação. A gente até fala aleluia, mas a vontade era falar ui aleluia, que essa parte é difícil, irmão. Como é que é, pastor? Deus vai te dar direção, mas não vai te dar explicação. Deus vai apontar um destino, mas não vai revelar um processo. Deus vai te falar para onde ir, mas não vai te contar como vai ser. Entra comigo na passagem, imagina só Jesus falando: Pedro, entra para dentro de um barco, vai para o outro lado do mar, uma tempestade vai te encontrar. Fica tranquilo, Pedro, eu apareço andando por sobre as águas. Os discípulos vão gritar de medo que é um fantasma. Logo em seguida eu te chamo, você sai para fora do barco, começa a andar por sobre as águas. Mas no meio da tempestade, Pedro, você repara no vento, e então começa a submergir, a afundar. Mas vai dar tudo certo, eu vou estender minha mão, vou te levantar no meio daquelas águas. Irmão, se Jesus falasse isso para Pedro, Pedro nunca sairia de dentro de um barco. Pastor, por que você está falando isso? Se Deus usasse esse painel de LED aqui para mostrar os teus próximos capítulos, a partir do momento que você tirar o pé para fora do barco, você não acreditaria naquilo que Deus vai fazer na tua história. Mas que é, pastor? Não, irmão. Sabe qual é o nosso problema? A gente está sempre tentando entender como é que Deus vai fazer. E a verdade é que milagre não se explica, milagre se vive. Quem olhar para você no final do ano vai olhar e vai falar assim: não tem lógica. Eu lembro de onde você veio, eu lembro como é que estava a sua vida, eu lembro como é que estavam as suas finanças, o seu casamento. Não tem como. Quem olhar para a tua foto na virada de ano, no Natal, reunido com a família, na virada de ano, no culto da virada dessa igreja, que vai ser maravilhosa, quem vai, diga glória a Deus. Quem olhar para a tua foto de final de ano vai falar: como é que foi que você conseguiu? E a sua resposta vai ser: não tem a ver comigo, porque dele, por ele e para ele são todas. Ouça isso. O problema é que quando Jesus nos chama para viver algo novo, nós sempre ficamos presos ao como. Pastor, mas como que Deus vai abrir a porta para mim? Pastor, mas como que Deus vai levantar um ministério para mim começar a pregar as boas novas? Como é que Deus vai restaurar o meu casamento? Depois desse diagnóstico médico, como é que eu vou receber a minha cura? Como? Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Não tente entender a lógica de Deus, porque em algumas circunstâncias Ele te chama para andar por sobre as águas. Em outras, Ele abre o mar para você poder andar. Então, pastor, o que eu faço? Mais importante do que o como é que Deus vai fazer, é você se lembrar de quem foi que te falou. Porque Ele não é homem para mentir, Ele não é filho do homem para se arrepender. E toda palavra que Ele tem sobre a sua vida já aconteceu. Eu preciso voltar a alguns versículos do Evangelho de Mateus, no capítulo 14. Tudo começa com Jesus recebendo a notícia dos discípulos de que João Batista, quem? Me ajuda a pregar quem? João Batista era aquele a quem a Jesus amava. João Batista era aquele a quem anunciava Jesus. João Batista foi aquele a quem batizou o próprio Jesus nas águas. Os discípulos chegam para Jesus e falam a ele: Jesus, João Batista morreu decapitado pelo rei Herodes. A Bíblia vai dizer que quando Jesus recebe essa má notícia, ele entra para dentro de um barco e se retira por meio do mar sozinho. Mas uma multidão sabia os milagres que Jesus fazia. Então a multidão vai à beira da praia e começa a clamar por Jesus. E os versículos vão dizer que Jesus, possuído de íntima compaixão, vai em direção àquela multidão e começa a curar os enfermos que estavam ali. Os discípulos chegam até Jesus e falam para ele: Jesus, o lugar é deserto, já é chegado tarde da noite, despede a multidão e vamos embora. Mas Jesus responde da seguinte maneira: a multidão tem fome e é necessário que eu dê a eles de comer. Irmão, guarde algo para você. Jesus nunca vai embora onde tem gente com fome. Como é que é, pastor? A fome que eu estou falando é que dentro de cada um de nós existe um vazio, a qual sucesso, fama, dinheiro, nada que é passageiro pode preencher. Um vazio que é do tamanho da eternidade que existe dentro de nós. Se por um acaso você chegou nessa noite sentindo um vazio no teu peito, eu tenho uma boa notícia para te dar. Hoje você não vai sair daqui cheio não. Por quê, pastor? Porque o salmista já garantiu: preparas uma mesa na presença dos meus inimigos.
unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice vai transbordar. Levante suas mãos o mais alto que você puder. Chegou o tempo de transbordar na tua casa, chegou o tempo de transbordar na tua família, chegou o tempo de você transbordar no teu trabalho. Ei, não se assuste, tem gente que vai olhar para você amanhã e vai falar: nossa, quando você chega parece que o ambiente muda. Nossa, quando você chega o seu sorriso é diferente. Quem não sabe vai dizer: tem uma energia diferente em você, e a sua resposta vai ser: essa energia tem nome, e ela se chama Espírito Santo de Deus. Só quem está percebendo a presença dele aqui, então diga um glória a Deus e aplauda ele o mais alto que você puder. Aleluia. Ali começa a grande multiplicação de pães e peixes. Mas sabendo Jesus que os discípulos estavam impacientes, e aqui eu começo a pregar a mensagem. Versículo 22, a Bíblia vai dizer assim, ó: e ordenou Jesus. Você pode repetir isso comigo no 3, vamos lá? 1, 2, 3. Irmão, entra comigo na mensagem. A Bíblia está falando que Jesus ordenou. Jesus não disse para Pedro: Pedro, está sentindo que hoje é um bom dia para entrar dentro de um barco e ir para o outro lado do mar? Pedro está com vontade de ir para o outro lado do mar dentro de um barco? Pedro, está nos teus planos para essa noite entrar para dentro de um barco e ir para o outro lado do mar? Irmão, deixa eu te lembrar algo. O lugar era deserto, era chegado tarde da noite, João Batista já havia morrido, não era o melhor dia, era hora de voltar para casa. Mas Pedro tinha uma virtude. Que virtude é essa, pastor? Pedro sabia que obedecer era muito melhor do que sacrificar. Ouça isso. Quantas vezes nós não estamos sacrificando coisas que a gente já deveria ter obedecido a Deus e está vivendo o plano que Ele tem para a nossa vida há muito tempo. Posso te dar um bom conselho nessa noite? Todas as vezes que você puder confiar nas suas mãos, ou confiar nas mãos de Deus, ainda que não faça sentido, confie nas mãos de Deus. Por quê, pastor? Porque foram essas mãos que já escreveram o teu futuro. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o final das coisas, e todos os seus dias foram escritos pelas palmas das suas mãos. Pedro não questiona, Pedro obedece. Mas a Bíblia vai falar que Pedro entra para dentro de um barco, vai para o outro lado do mar, mas em determinado momento uma tempestade encontra Pedro. Talvez foi assim na tua vida. Pastor, eu ouvi claramente Deus falando para mim em casa, mas agora uma tempestade se levanta no meu casamento. Pastor, eu ouvi Jesus falando para mim: muda para Goiânia, mas desde que eu cheguei na cidade parece que uma tempestade se levanta na minha vida. Pastor, eu ouvi Jesus falando: começa nessa empresa, começa nesse projeto, começa nessa faculdade, mas agora uma tempestade me encontrou. Ei, ouça isso. O fato de você obedecer a Deus não vai anular algumas tempestades que vai se levantar contra você. Só que existe uma virtude nisso. Tem coisas que você está chamando de tempestade, que os céus estão chamando de treinamento. Como é que é, pastor? Tem coisas que você está chamando de adversidade, que os céus estão chamando de oportunidade. Ok, você é um pouco mais bíblico para você pegar. Vamos lá. Golias para Davi nunca foi oposição, sempre foi oportunidade. Leão para Daniel nunca foi oposição, sempre foi oportunidade. Fornalha para Sadraque, Mesaque e Abidnego nunca foi oposição, sempre foi oportunidade. Ei, eu não sei qual é o tamanho do teu gigante, não sei qual é a proporção da tua luta, não sei qual foi a ventania que se levantou contra você, mas uma coisa eu tenho certeza: não veio para te matar, veio para te promover para o teu próximo nível. Levante suas mãos que eu vou profetizar essa palavra. A Bíblia já declarou sobre mim e sobre você: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Se por um caminho ele se levanta, por 7 caminhos ele fugirá de vós. Ei, adebueno, o que diremos nós diante dessas coisas? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você crê nessa palavra, então aplauda Ele dizendo glória a Deus, aplauda Ele dizendo um aleluia, aplauda celebrando o Rei dos Reis. Se tivesse alguém para glorificar Ele aqui agora. Mas bem-vindo, Espírito Santo.
Aleluia, eu sinto Deus aqui. Eu sinto Deus aqui. Fale para quem está ao teu lado, fale para essa pessoa, fale, fique tranquilo. Não, fale mais alto, diga, fique tranquilo. A sua luta tem começo, tem meio e tem aprendizado. Porque tudo que não te mata te promove para o teu próximo nível. Guarde isso no teu coração, ei. Todo temporal é temporário. Como é que é, pastor? O choro dura uma noite. Mas a alegria já chegou na quarta do encontro, ainda nessa noite. Quando Jesus aparece para Pedro no meio da tempestade, Jesus não aparece de forma natural, aparece de forma sobrenatural. Guarde isso para você. No meio das suas tempestades, Jesus vai aparecer por onde você menos espera. Como é que é, pastor? Ele não aparece num barco, não aparece nadando, qualquer homem faria isso. Mas ele aparece andando por sobre as águas. Quando ele aparece andando por sobre as águas, é Jesus ativando em Pedro, falando, Pedro, olha para mim, porque as muitas águas não podem me afogar, não vão afogar você. Pedro, olha para mim, porque a ventania não pode me derrubar e não vai derrubar você. Pedro, olha para mim, porque nesse capítulo da tua história, você pode estar no meio de uma tempestade, mas no próximo capítulo, vai estar andando por sobre as águas com Jesus. O problema é que, ainda que você obedeça, ainda que você aceite a direção, sem te dar explicação, acessar o novo de Deus é viver o desconhecido para mim e para você. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. E é por isso que quando Jesus aparece andando por sobre as águas, os versículos vão dizer que os discípulos gritaram de medo. A segunda chave dessa mensagem é essa: enfrente os seus medos todos os dias. Olhe para quem está do teu lado nesse culto e fale com cara de profeta. Diga a essa pessoa, fala assim, ó, está na hora de você ser mais esperto do que o diabo. Como é que é, pastor? Está na hora de você ser mais esperto do que o diabo. Porque eu falo isso com temor diante desse altar. Ouça isso. O diabo não quer te ver fora da igreja. O diabo só quer que você viva uma vida de morno dentro da igreja. O diabo não quer que você pare de ler a Bíblia. Ele só quer que você não pratique aquilo que a Bíblia está mandando você praticar. O diabo não quer que você pare de orar. Ele só quer que você não ouça aquilo que os céus estão declarando ao teu respeito. Irmão, eu falo isso com temor. Você pode vir para culto, jejuar, dizimar, fazer campanha. Você pode acordar 3 da madrugada, dobrar o joelho, fazer propósito com Deus. Você pode ler Bíblia todo dia. Enquanto você tiver medo, o inferno todo vai olhar para você e vai falar, esse aí estava na quarta do encontro, né? Falou até em línguas no culto, mas quando voltou para casa, ficou com medo. Sabe qual é a verdade? O inferno, toda vez que você tem medo, vai olhar para você e vai falar, é cristão, mas pode deixar lá que está com medo. E quem está com medo nunca vai viver o plano de Deus para a sua vida. A grande pergunta é, quem você seria se você não tivesse medo? O que você faria se você não tivesse medo? Como isso, pastor? Tenho medo de pregar. O que as pessoas do meu trabalho vão pensar? Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei o que as pessoas à sua volta vão pensar, mas uma coisa eu tenho convicção: Deus não te chamou para ser popular, Deus te chamou para ser fiel. No último dia, o que vai valer não é quantos seguidores no Instagram você teve, qual era o cargo ou o título que você teve na igreja, não é quantos bens materiais você conquistou. No último dia, a melhor coisa que vai ser é você ouvir da boca de Deus Ele falando para você: filho bom, servo fiel, entra no descanso do teu Pai. A melhor conquista aqui na terra, sabe qual é? Ter a certeza de que o nosso nome vai ser escrito no livro da vida. Ah, pastor, eu tenho tanto medo de casar, sabe por quê? Os meus avós casaram, se separaram. Os meus pais se casaram, se separaram. Até os meus irmãos casaram, se separaram. Pois então eu tenho uma boa notícia para te dar. Através de Jesus Cristo na cruz do Calvário, toda maldição já foi quebrada. Levante suas mãos o mais alto que você puder. A sua casa vai ser próspera, os seus filhos serão como flechas. Vai ter salvação no teu lar ainda nesse ano. Porque, pastor, no culto da virada você vai declarar: eu e a minha casa, eu e a minha casa, a minha família, todos juntos nós serviremos ao Senhor. Aleluia. Ouça isso.
Mas sabe qual é a verdade? Que amanhã alguma coisa vai acontecer na tua vida. Que amanhã, quando o despertador tocar, a primeira coisa que você vai fazer é respirar fundo e dizer: bom dia, Espírito Santo. E quando você levantar com essa disposição, irmão, o inferno vai falar para você e falar: não, hoje era dia de ficar com medo, hoje era dia de angústia, de depressão, hoje era dia de más notícias. Mas os céus vai olhar para a tua vida e vai falar: levantou e levantou com autoridade, levantou e levantou com fé, levantou e levantou com ousadia. A partir de hoje eu declaro essa palavra: todos os dias você vai ser o tipo de cristão que será respeitado pelo céu e temido pelo inferno. O inferno vai ter medo de você, porque ele sabe que quando você levanta da cama, quando você sai de casa, vai ter salvação, vai ter renovo, vai ter transformação, vai ter testemunho, vai ter boa notícia, vai ter porta aberta. Por que, pastor? Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Mas ouça isso: o diabo sabe que quando ele planta a semente do medo no teu coração, isso é o suficiente. Porque o medo tem um defeito, e o defeito do medo é a paralisia. A minha pergunta para você é: por quanto tempo mais você vai adiar aquilo que Deus já te chamou para fazer? Ah, pastor, sabe o que é? Estou me preparando um pouco mais. Tem gente que esperou tanto o momento perfeito que morreu sem nunca ter feito nada. Guarde isso para você. O defeito do medo é a paralisia, mas a virtude do medo é a dependência. Na dependência não é você quem faz, na dependência não é você quem sustenta, na dependência não é na tua força. Como é que é, pastor? Na dependência é Ele quem trabalha por você. Quem diga que o medo vê aquilo que o homem viu, mas somente a fé pode enxergar aquilo que os céus já enxergaram. Talvez Deus te trouxe aqui para mudar as lentes a qual você tem enxergado a sua vida. Porque o medo enxerga o problema, mas a fé enxerga o milagre. O medo volta para casa depois de um culto como esse e vê que está tudo desorganizado, o casamento ainda está quebrado, os filhos ainda estão perdidos. Mas irmão, deixa eu te falar uma coisa: os seus olhos ainda não viram, mas já é uma realidade, você e a tua casa salva. Sabe o que você vai fazer hoje? Entra com a autoridade de profeta, abre a porta da tua casa, pisa e já fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Talvez você olhe para mim nessa noite e pense: o Felipe sempre sonhou fazer o que ele está fazendo hoje. Mas irmão, pasme você, hoje eu não estou aqui pregando, hoje eu estou aqui andando por sobre as águas com Jesus. Eu decidi alguns anos atrás abrir mão de ficar dentro de um barco, de uma zona de conforto. Eu lembro que quando eu nasci, meu pai já era um pastor consagrado na Assembleia de Deus. Eu me lembro que quando eu nasci, eu ficava debaixo de um banco de madeira. Eu sempre levava um brinquedo, e a minha infância toda foi brincar debaixo de um banco de madeira, enquanto meu pai conduzia o culto, enquanto meu pai pregava, enquanto meu pai dirigia a igreja. Eu lembro que eu amava a comunhão, eu lembro que eu amava o louvor. Meu sonho era ser baterista na igreja. Eu até fui, mas acho que descobriram que o meu talento não era tão bom assim, aí me jogaram de escanteio. Mas brincadeiras à parte, eu olhava para a vida do meu pai e eu falava: tudo que eu vou viver é diferente do que meu pai vive. Eu até vou me envolver com a igreja, mas eu nunca vou ser pastor. Só que, irmão, sabe o que eu descobri? Eu não servia nem para desviar. Porque na minha adolescência, o dia que eu tentei conhecer o que o mundo oferecia, quando eu cheguei numa balada, eu falei: não é possível. Que lugar estranho, com gente esquisita. Falei: esse lugar não é para mim não. E então o Espírito Santo ministrou sobre o meu coração: Felipe, não adianta tentar fugir de mim, porque escolhido não tem escolha. Talvez o que eu vou dizer aqui para você é algo que não te conforte tanto. Você está sentindo algo diferente dentro de você há um tempo. Não tenta fugir não, por quê? Porque escolhido não tem escolha. A melhor coisa que você tem para dizer é: já não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim. Não é os meus planos, não são os meus sonhos, não são os meus projetos, não. Porque, pastor, é tudo para Ele, é tudo para a glória dEle, é tudo. Sem Ele nada faz sentido, irmão. Então eu me lembro que uma vez foi na minha igreja um grande evangelista da nação. Eu era um menino que ficava atrás das câmeras. Eu gostava de estar transmitindo o culto da igreja, eu gostava de fazer as artes de chamada de culto da igreja. Mas um dia aquele evangelista falou assim: Felipe, você deveria
pregar uma mensagem. Eu falei, não, eu? Não é para mim não, isso é para você. Quando a gente está dentro de um barco, a gente sempre terceiriza para os outros aquilo que a gente deve fazer. Quem foi que disse que você não nasceu para pregar as boas novas, irmão? A grande comissão vai falar, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Talvez os pastores dessa casa vão alcançar pessoas aqui, mas no teu trabalho quem vai alcançar é você. Na tua vizinhança quem vai pregar as boas novas é você. Eu me lembro que, passado alguns dias, o meu telefone tocou, 5 anos atrás isso. E um pastor do Rio de Janeiro falou assim para mim, Felipe, eu vou fazer uma conferência de consolidação na minha igreja. Eu gostaria que você viesse para pregar uma mensagem. Irmão, eu nunca tinha pego um microfone na mão para dar um anúncio de culto, uma palavra de oferta, nada. Naquele momento eu falei assim para o pastor, falei, pastor, deixa eu ver como é que está a minha agenda. E logo em seguida eu retorno para o Senhor. Eu não tinha compromisso nenhum, mas a verdade é que o medo estava tomando conta de mim. Naquele momento eu desligo o telefone, ligo para aquele amigo evangelista que tinha falado que eu deveria pregar um dia. Eu falo, amigo, você não sabe o que acabou de acontecer, um pastor me chamou para pregar mensagem lá no Rio de Janeiro. Ele falou, ótimo, você vai? Eu falei, não, eu não vou. Ele falou, você vai sim, porque antes do convite vir do pastor, primeiro veio de Deus para você. E ele disse, se o pastor te chamou é porque ele já enxergou algo que você precisa enxergar. Ele disse, entra para o teu quarto, fecha a tua porta, fala com o teu pai que te vem em secreto, prepara uma mensagem e entrega tudo que Deus mandar você entregar. Irmão, que é um bom conselho para esse tempo? Em situações de medo, pare de procurar por pessoas que te confortam e comece a procurar por pessoas que te confrontam. Como é que é, pastor? O evangelho não é sobre consolo somente, é sobre confronto. É muito melhor você ouvir verdades que te confrontam do que mentiras que te consolam. Não é somente sobre um ombro que você vai chorar, é sobre uma mão estendida que sempre vai te levantar. A partir de hoje tome uma decisão importante na tua história. Se não for para somar na tua vida, vai ter que sumir da tua vida. Ou soma ou some. Então eu aceitei o convite, me preparei. Eu lembro que o meu amigo falou assim para mim, ele falou, Felipe, se prepare, porque daqui para frente muitos outros convites vão surgir na tua vida. Isso vai se tornar um novo normal para você, para o teu ministério. E guarde essa frase para você, se der medo, vai com medo mesmo. Alguém já ouviu essa frase? É boa, né? Se der medo, vai com medo mesmo. 5 anos atrás ele disse isso para mim, seria a minha primeira pregação. Hoje eu estou aqui em outubro de 2025, pregando em uma das maiores e melhores e mais lindas igrejas de Goiânia. Você não acreditaria no teu próximo capítulo se Deus te contasse a tua história. Você não acreditaria no que Deus vai fazer no teu casamento, no teu ministério, no teu chamado. Ei, levante suas mãos o mais alto que você puder. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o novo que Deus tem preparado para a tua vida. Está vindo aí um melhor final de ano da história da tua casa. Só quem crê nisso, diga glória a Deus. Ouça isso, chegado o grande dia, eu entro dentro do avião, despachei a mala, fui para o aeroporto. Quando eu entrei no avião, eu fivelei os cintos. Parece que de um lado se assentou a voz da fé, do outro lado se assentou a voz do medo. Todos os dias vai bater a porta do nosso coração a voz da fé e a voz do medo. A voz do medo logo vem para me acusar, ela começa a falar, você não pode. Você não pode porque tem gente melhor, tem gente que sonhou mais do que você, tem gente que se preparou muito mais do que você. Só que a voz da fé vem para falar, Felipe, fique tranquilo. Filipenses 4,13 já te garantiu, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. A voz do medo vem para te falar, você não, você é fraco demais, o seu passado é horrível, você não vai dar conta de fazer isso, isso não é para você, você não tem força o suficiente. Mas a voz da fé vai te lembrar, quando você é fraco, aí que você é forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. A voz do medo vai vir para te acusar dizendo, você vai casar? Se prepara para separar. Vai empreender? Se prepara para falir. Vai entrar nesse curso da faculdade? Se prepara para não concluir. Se prepara para ver os seus sonhos frustrados. Só que a palavra de Deus já declarou através da voz da fé, eu bem sei que tudo podes, e também sei que nenhum dos teus planos poderão ser frustrados sobre a minha vida. Pastor, o que eu faço então?
Alimenta a sua fé, meu irmão. Fecha a porta para o medo, alimenta a fé, deixa os medos morrerem de fome. Eu lembro que dentro daquele avião a voz do medo fala comigo, e eu lembro da frase que meu amigo falou para mim. Ele disse: se der medo, vai com medo mesmo. E naquele momento eu me lembro de uma canção. Quem é pentecostal aqui vai lembrar. Quem aqui ouvia Cassiane, diga glória a Deus. Não, quem ouvia Cassiane, diga glória a Deus. Deus vai na frente abrindo o caminho. Deixa eu te ouvir, vai. Declara isso. Declara. Ele abre as portas. Levante suas mãos e declare isso. Ele trabalha. Vamos, vamos, vamos. Erga suas mãos. Comece a cantar. Diga. Declare com muito louvor. Com muito. Declare mais uma vez. Com muito louvor. Aleluia. Yeah. Estou percebendo o Espírito Santo passeando aqui no meio agora. Eu falo para mim a frase: se der medo, vai com medo mesmo. O Espírito Santo começa a cantar essa música no meu ouvido. Ele fala: Felipe, a frase é bonita. Posta no Instagram, manda no grupo de WhatsApp da família. Mas em situações de medo, você não precisa de frases de efeito. Você precisa consultar o que a minha palavra declara ao teu respeito. E a palavra de Deus vai declarar que o perfeito amor lança fora todo medo. Pastor, quem é o perfeito amor? Aquele que me amou primeiro, o nome dele é Jesus. Então eu posso te falar uma coisa: se Jesus te chamar para andar por sobre as águas e você tiver com medo, se der medo, não vai com medo mesmo não. Se der medo, coloca Jesus na frente, porque Ele vai abrindo o caminho, Ele vai quebrando as correntes, Ele vai abrindo as portas, Ele vai liberando os acessos. Quem quiser levante as mãos que eu vou liberar uma palavra profética. A partir de hoje, acabou o tempo da paralisia na tua vida. A partir de hoje eu declaro essa palavra: o medo vai ter medo de você. Por quê, pastor? Porque você vai viver tudo aquilo que os céus já projetaram para você. Só quem crê nisso, diga glória a Deus e aplauda Ele o mais alto que você puder. Aleluia, aplauda Ele, vamos, vamos. Aleluia. Irmão, ouça isso. Não dá mais pra gente brincar de ser igreja, porque o inferno não está brincando de ser inferno. Vou falar de novo. Como é que é, pastor? A gente vem para uma quarta do encontro como essa, a gente levanta as nossas mãos, adora, canta. Tem um louvor agora que a gente canta dizendo: é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Gastando a sua vida para Ele como? Com 2 horas de culto na semana? Gastando a sua vida para Ele como? Se até hoje você não conseguiu ter constância na tua fidelidade no altar, ainda está servindo a mamon, não consegue dizimar, não consegue ofertar, não consegue evangelizar alguém que está no teu trabalho. Posso te falar uma coisa? Sai da posição de mendigo espiritual. Porque Deus não veio para você sobreviver, Ele veio para te trazer vida e vida em abundância. A partir de hoje você sabe a grandeza do Deus que você serve. Pode levantar a ventania que for, pode ser o gigante mais alto que tiver. Eu não sei o que vai se levantar contra você, irmão, mas você vai fazer da mesma palavra de Pedro a tua: Senhor, se és tu, me chama para andar por sobre as águas contigo. Não ore para Deus acalmar suas tempestades. Por quê, pastor? Porque as suas tempestades serão patentes do ministério que Deus vai habilitar na tua vida. Sabe o que eu estou sentindo no meu espírito? Essa é uma noite de feridas cicatrizadas. Estou falando isso muito pontual, ouça isso. Toda ferida que cicatriza, toda vez que ela fecha, sabe o que acontece? Toda ferida fechada é um ministério aberto. Tem gente que vai olhar para você e vai falar: como é que você venceu a depressão? Você vai testemunhar. E tem gente que vai falar: se você venceu a depressão, eu também vou vencer. Terceira e última chave aqui eu encerro. E esse é aquele momento que a igreja faz: não, vamos junto, porque alguns fizeram, outros não, vamos lá. Terceira e última chave aqui eu encerro.
falsidade foi grande aqui, tá? Quem está comigo, diga glória a Deus. Repita comigo, passos. Não diga mais alto, diga passos de fé. Alguém quer viver algo novo? Galeria quer viver algo novo? Então prepare-se para ser minoria. Como é que é, pastor? Quem quer viver o que ninguém está vivendo vai ter que fazer o que ninguém está fazendo. Quem quer colher o que ninguém está colhendo vai ter que plantar o que ninguém está plantando. Ah, pastor, seja mais bíblico, ok? 12 homens estão dentro de um barco. Jesus aparece andando por sobre as águas. 11 gritaram de medo que era um fantasma. Somente Pedro disse: Senhor, se és tu, me chama para andar por sobre as águas contigo. Irmão, eu estou falando isso aqui na autoridade do nome de Jesus. Eu não sei quem é a tua família, eu não sei com quem você trabalha, eu não sei qual é o teu círculo de amizade, mas uma coisa eu tenho certeza: ainda que ninguém creia, ainda que ninguém profetize, ainda que ninguém ouça aquilo que você ouviu da parte de Deus, ainda que você seja minoria, você vai andar por sobre as águas com Jesus. Deus não te chamou para andar com todo mundo, Deus te chamou para andar com gente certa. Ah, pastor, mas não é fácil não. Como é que Pedro teve tamanha fé e ousadia? Entenda isso. Por que Pedro fez a seguinte pergunta para Jesus? Porque em outra ocasião a Bíblia vai falar que Pedro, um pescador experiente, lança as redes a madrugada toda, nada pescou. Ele volta para a beira da praia, se encontra com Jesus, e Jesus dá uma ordem para Pedro: Pedro, sob minha palavra lança as tuas redes. Naquela noite Pedro volta para o mar, lança as redes. A Bíblia vai falar que a pesca foi tão grande que um barco não deu conta, senão 2 barcos tiveram que puxá-las. Aquele dia em diante Pedro decidiu: na força do meu entendimento nunca mais, na minha confiança nunca mais, vou caminhar com Jesus, porque os planos dele são muito maiores e melhores que os meus. Irmão, ouça isso. Pedro naquela ocasião, ele volta no mesmo mar, no mar que deu errado, aquele mar ele volta. Pedro volta dentro do mesmo barco, usando as mesmas redes. Só que Pedro volta com uma palavra de Jesus. Pastor, por que você está falando isso? Para viver algo novo, você não tem que mudar de cidade. Para viver algo novo, você não tem que mudar de casamento, de relacionamento. Para viver algo novo, você não tem que trocar de igreja não, irmão. Para viver algo novo, basta uma palavra de Jesus. Porque quem tem uma palavra do céu tem tudo o que precisa para viver o seu propósito. Daquele dia em diante Pedro decidiu: para mim o superficial nunca mais, para mim as águas rasas nunca mais. Eu quero vida e vida em abundância. Entra comigo na passagem, se você não lembrar de nada que eu preguei, não se esqueça disso. No meio de uma tempestade, Pedro faz a seguinte pergunta: Senhor, se és tu. E o se és tu prova que Pedro não tinha certeza se é que era Jesus, porque se é uma condicional, poderia ser como poderia não ser. E a resposta de Jesus foi: vem Pedro, vem andar por sobre as águas comigo. Agora entra comigo na mensagem, não se esqueça dessa parte, meu irmão. Era alta madrugada, não tinha luz suficiente, o vento soprava contrário, o barco estava açoitado pelas ondas. Quando Jesus disse vem, Pedro não olhou para as sandálias e falou: são os pés de Jesus. Pedro não olhou para as vestes e disse: é a roupa de Jesus. Pedro não olhou para a face e falou: é o rosto de Jesus. Não, irmão. Naquela noite Pedro não viu quem falou. Naquela noite Pedro ouviu quem falou. E a Bíblia vai dizer que a ovelha reconhece a voz do seu. Qual é a voz que você tem ouvido nesses dias? A voz da insegurança, a voz da depressão, a voz da acusação, a voz do passado, a voz do pecado? Não, tudo isso era um ruído. Hoje Deus te trouxe aqui para falar: filho, estou aumentando o volume da minha voz no teu coração. E amanhã você vai ouvir o Espírito Santo falando: vai para cima porque eu sou contigo, vai para cima porque eu te sustento, vai para cima porque já deu certo, vai para cima porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então ouça isso. Pare de orar pedindo para Deus te mostrar coisas que Ele já te falou. Por que, pastor? Porque Deus não fala até que você dê o próximo passo. Deus não mostra até que você dê o próximo passo. O comando de Deus nunca foi olhos. O comando de Deus sempre foi ouvidos. Como é que é, pastor? Falar de novo, tem gente pegando. O comando de Deus não é olhos, o comando de Deus é ouvidos.
Hebreus vai falar o seguinte, Hebreus 11, versículo 1, a fé é a certeza das coisas que não se veem. Loucura isso, né? Não vi meu marido salvo ainda, mas já trato ele como salvo. Não vi a porta aberta ainda, mas já celebro porque eu sei que ela não vai abrir, ela já se abriu. Não vi ainda o diagnóstico médico de que eu estou curado, mas já celebro porque a fé não torna nada mais fácil. A fé torna tudo possível àquele que crê. Ouça isso, ouça isso. A verdade é que, como dar passos de fé, se a gente não vê aonde a gente vai pisar? Entendendo que a Bíblia também declarou que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais a palavra você ouve, mais você anda onde ninguém está andando. Quanto mais a voz do pastor você ouve, mais você vive o que ninguém está vivendo. E posso te falar uma coisa, nessa noite Deus está te dando olhos para ver, ouvidos para ouvir e coração para sentir. Levante suas mãos, eu vou profetizar de novo. Deus está te dando olhos para ver o mundo espiritual, ouvidos para ouvir a sua voz e coração para sentir aquilo que Ele está fazendo ao teu favor. Ouça isso, ouça isso. Naquele momento Pedro ouve Jesus falando: vem Pedro. Então Pedro tira o pé para fora do barco e começa a andar por sobre as. Não, naquela noite Pedro não andou sobre as águas. Naquela noite Pedro andou sobre o vem de Jesus. Porque a palavra de Deus é a garantia de que já deu tudo certo. Irmão, se Jesus te disse vem, pouco importa quem é o presidente, pouco importa como vai a economia, pouco importa se tem pandemia, se tem guerra, se tem más notícias. Pode te falar uma coisa, a tua vida não está na mão dos homens, a tua vida está na mão dos reis, do Senhor dos senhores. Nós não confiamos em homens, nem em carros, nem em cavalos. A nossa confiança está no Deus que criou os céus e criou a terra. Agora guarde isso para você. Quando Pedro começa a andar por sobre as águas, a Bíblia vai dizer que em determinado momento Pedro tira o foco de Jesus. Ele começa a olhar para a circunstância à sua volta. E a Bíblia vai dizer que Pedro começa a submergir. Ei, quando o carro novo chegar, não se esqueça de quem te disse vem. Quando a porta naquela empresa se abrir, não se esqueça de quem te disse vem. Jesus não é alguém a qual você procura só quando precisa. Ele é o teu melhor amigo, Ele é o teu salvador, Ele é aquele que morreu, que entregou a vida em seu lugar. Cristo não pode ser a nossa última escolha, Ele tem que ser a nossa única opção todos os dias. Na nossa dieta espiritual, sabe o que vai ter? Jesus no café da manhã, Jesus no almoço, Jesus no jantar, Jesus na hora de dormir, Jesus no acordar. Quem está comigo diga glória a Deus. Talvez eu lembro que eu era um adolescente, eu ouvi um pastor pregando. E nesse trecho da mensagem ele disse: igreja, não tem a mesma fé de Pedro, porque Pedro foi um homem de pouca fé. E o meu desejo como um adolescente naquela época era perguntar: pastor, com todo respeito, o senhor já andou por sobre as águas? Pastor, com todo carinho e cautela, o senhor conhece alguém além de Jesus e Pedro que já andou por sobre as águas? Posso falar algo com carinho para o teu coração, sim ou não? Sim ou não? O problema da igreja brasileira sabe qual é? Muita gente disponível para criticar, pouca gente disponível para construir. Ouça isso. Você nunca vai ver católico perseguindo católico. Você não vai ver umbandista, você não vai ver espírita perseguindo espírita, você não vai ver outras religiões fazendo isso. Mas nós cristãos somos o único exército que mata os seus próprios soldados. A gente se coloca na posição de dizer qual igreja é boa, qual é ruim, qual pastor que prega bem, qual que prega mal, quem vai para o céu, quem vai para o inferno. A gente entrou numa ideia de que igreja é um lugar de vir para consumir algo. Deixa eu ir lá para a igreja para ver o que Deus vai falar comigo hoje. Deixa eu ir para o culto hoje para ver se tem uma bênção esperando por mim. Bom, deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui não é uma tela de Netflix. Isso aqui não é uma sessão de cinema. Tem gente que vem para o culto e tem a coragem e a audácia de voltar para sua casa e falar: hoje eu não gostei do culto, não gostei dos louvores, não gostei da oração, não gostei da palavra que foi pregada. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Paulo vai te falar o seguinte: seja o teu culto racional a Deus. Sabe o que Paulo está falando?
Você não gostou do culto, o problema é teu. Quem tem que gostar do culto não é você, é aquele que tem as mãos furadas e o nome dele é Jesus Cristo. Então posso te falar uma coisa: se for para vir para a igreja para criticar, fique em casa, porque o inferno já faz isso por você. Eu quero saber quem vem para o culto para falar assim: pastor, como é que eu posso ajudar sendo um voluntário, um obreiro, um diácono? Como é que eu posso orar por alguém aqui? Como é que eu posso ajudar alguém aqui? A verdade é que o problema começa quando tem muita gente se doendo e pouca gente se doando. É muita gente apontando o problema, pouca gente se tornando a solução do problema. Só que aqui está mudando. Por quê, pastor? Porque na De Bueno tem um povo que é menos mimimi e mais reteté. Olha para quem está do teu lado e fala assim: ó, a partir de hoje, menos mimimi e mais reteté. Falar do Pedro que afundou é fácil, irmão. Difícil é até a fé de Pedro para tirar o pé para fora do barco e andar por sobre as águas com Jesus. Por isso, a partir de hoje, guarde isso para você: nunca mais critique alguém que caiu de uma altura a qual você nunca chegou, porque só pode falar do Pedro que afundou quem teve coragem e ousadia de sair do barco para andar por sobre as águas com Jesus. Se coloque de pé no seu lugar, eu quero encerrar. No momento em que Pedro afundou, ele tinha de um lado 11 homens dentro de um barco, do outro lado Pedro tinha Jesus, o que para 11 homens era um fantasma. Pedro poderia muito bem ter falado: ei, discípulos, estendam a mão, remem o barco até mim e me tirem dessas águas. Mas Pedro olha para aquele barco e fala: não, naquele ambiente de zona de conforto, onde a presença de Deus não se manifesta nunca mais, naquele lugar onde ninguém crê no que eu creio nunca mais. Quem está comigo, diga glória a Deus. Olhe para mim bem suave, só o teclado, ouça isso. Por que eu estou te falando isso? Guarde isso para você. Não volte para lugares a qual um dia você precisou orar para que Deus te tirasse de lá. Pedro, quando afunda, ele olha para o barco, ele olha para Jesus. O que é que eu faço no meio da tempestade? Faz o que o salmista já te instruiu a fazer: elevo meus olhos para o alto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro virá do Senhor que fez os céus e também fez a terra. Em momento nenhum Pedro olha para trás. A partir de hoje não olhe para trás. Por quê, pastor? Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para aquelas que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, e o meu alvo é Cristo Jesus. Quando Pedro grita: Senhor, salva-me, a Bíblia vai dizer que Pedro estendeu a sua mão, que Jesus estendeu a sua mão até Pedro. Guarde isso para você. Se Jesus estendeu a mão para Pedro, esse é um sinal de que ele estava por perto. Porque toda vez que Deus te dá uma direção sem te dar uma explicação, no lugar onde você vai chegar, Jesus já vai estar lá te esperando. Talvez você ouviu Jesus falando: vem, filho, vem, vamos construir essa empresa juntos. Vem, filho, vem andar por sobre as águas, vamos começar nesse ministério juntos. Vem, filho, vamos entrar nesse novo relacionamento juntos. Você está com medo, você está falando qual a profundidade disso, qual a temperatura disso. Será que não é melhor esperar a tempestade passar? Irmão, deixa eu te falar uma coisa: é mais seguro estar na tempestade com Jesus do que estar dentro de um barco sem Ele. É muito mais seguro você estar com Ele. Por quê, pastor? Porque Jesus nunca vai te chamar para um lugar aonde a mão dele não venha te alcançar. Aonde Pedro afundou, Jesus chegou e falou para ele: Pedro, ah, Pedro, eu já sabia. Pedro, nessa noite eu não queria te ver andando por sobre as águas. A sua sombra vai curar pessoas, você vai pregar para multidões. Mas nessa noite, Pedro, eu só queria saber para quem é que você grita socorro. Sabe o que Pedro nos ensina? Que presença de Deus vale mais do que promessa de Deus. Sabe o que Jesus está falando através dessa mensagem? Para mim e para você, é exatamente o que ele falou para Pedro. Pedro, fraco demais, Pedro, pecador demais, Pedro, falho demais, Pedro, mas fique tranquilo. As palavras de Jesus foi aquele velho e bom jargão. Que jargão é esse, pastor? O cair é do homem, mas o levantar
Tem gente pegando o que eu estou pregando aqui. A Bíblia vai declarar que se o justo cair uma vez, por 7 vezes Deus o coloca de pé novamente. Levante suas mãos o mais alto que você puder. O cair é do homem, mas o levantar é daquele que te sustenta. O levantar é daquele que te provisiona. O levantar é daquele que te escolheu, daquele que te comprou, daquele que te levou, daquele que te resgatou. Ei, o levantar é daquele que não consulta o teu passado para determinar o teu futuro. Eu não sei aonde foi que você caiu, mas nessa noite Deus está falando: filho, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Sabe o que Jesus está falando para nós nessa noite? Vem, filho, vem andar por sobre as águas comigo. Eu quero te convidar agora, una sua fé à minha. Feche os seus olhos agora, levante suas mãos da altura da tua fé. Joga lá no céu, mais alto que você puder. A pergunta de Deus é: ei filho, o que queres que eu te faça? Ei filho, o que eu posso fazer na tua vida? O que eu posso fazer no teu ministério? O que você quer que eu faça na tua casa, no meio da tua família? Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, tudo quanto vocês pedirem será feito, e o Pai será glorificado. Abra a tua boca agora e começa a declarar dizendo: eu creio no novo na minha casa, eu creio em algo novo na minha família, eu creio em algo novo no meu casamento, eu creio em algo novo na minha saúde, nos meus sentimentos. Abre a tua boca agora, vamos, vamos, vamos. Aleluia. Vamos, 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 vamos. Se você sabe, declare isso. Faz meu coração arder de novo. Levante suas mãos e diga: fazendo todo medo desaparecer. Declare: trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Mais uma vez, levante suas mãos e declare isso. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração, aleluia, faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Levante suas mãos. Eu quero viver. Então declare a Ele: Santo Espírito desce como um fogo. Declare: Santo Espírito desce como um fogo. Vamos, vamos. Santo Espírito desce como um fogo. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Mais. Santo Espírito desce como um fogo. Diga: Santo Espírito desce como um fogo. Aleluia. Incendeia, incendeia, incendeia. Diga: incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Diga: incendeia, 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 incendeia. Levante suas mãos. Levante suas mãos, vamos, vamos. Diga: e então me tira o medo. Que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Declare isso. E me faz entender o que a tempestade é você. Vamos, vamos. Chuva forte é você, vento forte é você. E o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você. Vamos, vamos, declare. Então eu vou subir. Diga isso. Eu vou subir no monte que muitos
candaralabashuri, candarabas. Declare. Levante suas mãos e feche os seus olhos. Nos últimos dias, assim diz o Senhor: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os seus filhos profetizarão, os jovens terão visões e os velhos voltarão a sonhar. A criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Aonde estão os filhos dessa noite? 1 minuto de clamor, abre a tua boca, manifestem-se os filhos. Se você fala em línguas agora, vamos juntos, vamos. Construa um altar de adoração a Ele agora. Libere palavras de vida. Abra a tua boca e deixa fluir. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Vamos. Aleluia. Tem pessoas sendo curadas aqui agora. Tem gente sendo curada da depressão. Tem gente sendo liberta dos vícios. Tem gente sendo batizada no Espírito aqui agora. Vamos, é você e Ele. Deixa fluir. E na terra nós que somos povo, amamos. Aviva a luz, Senhor. Aviva a luz, Senhor. Fere meu coração como a ferida de... Diga isso a Ele. Fere meu coração. Ensina-me a clamar e a suplicar até... Jogue as suas mãos para os céus e declare isso. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do Somente as teu vozes. até que o Senhor... Diga isso a Ele. Aleluia. Feche os seus olhos e coloque a sua mão sobre o teu coração agora. Sou eu que sei os pensamentos que tenho a teu respeito, assim diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você espera. Jesus está renovando as suas forças nessa noite. Os que confiam no Senhor subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Obrigado, Espírito Santo, obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Aqui.
doce presença, doce presença. Eu vou orar porque quando eu oro, Aleluia. tu se revelas a mim. Aleluia. O Espírito Santo está passeando no nosso meio aqui agora. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saído. Será que você pode declarar isso? Diga: aquilo que parecia. Levanta sua mão direita o mais alto que você puder e diga mais uma vez aquilo, diga. Aquilo que parecia impossível. Diga isso, diga isso. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou Eu não posso terminar essa noite sem antes fazer uma oração. Talvez a oração mais importante desse culto. Que oração é essa, pastor? É um convite de um pai para alguns filhos e filhas. Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei alívio a cada um de vocês. Se nessa noite você falar sim para Jesus, a sua vida nunca mais será a mesma. Talvez você entrou aqui hoje pela primeira vez, você veio a convite de alguém, não tem problema. Qualquer coisa que te trouxe aqui foi Jesus para te falar: eu tenho algo novo para você. Talvez há tanto tempo você não vinha para uma igreja, não entrava num culto, você se considerava o distante, mas Ele está falando: vem filho, volta. Volta porque eu tenho um banquete para receber você. Eu quero convidar agora toda a igreja, feche os seus olhos, toda a igreja, toda a igreja. Hoje eu não te apresento uma nova religião, não te apresento um sistema de regras ou costumes, também não quero te apresentar uma placa de igreja. Hoje eu quero te apresentar um pai que celebra, um pai que caminha do teu lado todo dia, um pai que te guia, que te direciona, um pai que te ama de uma forma incondicional. Se você falar sim para Ele, a sua vida nunca mais será a mesma. Com toda a igreja de olhos fechados, eu quero contar até 3. E se nessa noite você quer entregar a tua vida para Jesus, ou você quer voltar a caminhar com Ele, quando eu disser 3, você vai levantar a tua mão direita e eu vou orar por você. Eu conto 1 e Jesus está falando: vem filho, vem filha. Eu conto 2, Ele está de braços abertos para te receber, para te abraçar. Eu conto 3, levante a tua mão o mais alto que você puder. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Lá na galeria, Deus abençoe. Isso, lá no fundo, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, de verde ali, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus te abençoe. Ei, posso pedir uma coisa para você que levantou a sua mão? Você se importaria de sair rapidamente do teu lugar e vir até aqui à frente? Eu quero fazer uma oração por você. Você que levantou a sua mão, sai do teu lugar e vem até aqui à frente. Eu quero toda a igreja agora, aplauda Jesus por essas vidas. Vamos celebrar cada vida, cada pessoa que está chegando. Sai do teu lugar e vem receber uma oração. Sai do teu lugar, você da galeria, rapidinho, vem pra cá, vem pra cá. Vamos cantar isso, eu vaguei. Aleluia, aleluia, sai do teu lugar e vem. E ficar feliz. Declare isso, eu vaguei. Eu vaguei, e eu vaguei. Essa é a sua noite. Essa é a sua noite, sai do teu lugar e vem. Mas não encontrei. Aleluia. O que tenho agora, eu tenho você. Aleluia. Só tenho você. Só falta eu perceber. Olhem para mim, vocês que vieram até aqui à frente, olhem para mim.
Aleluia. Glória a Deus. Chama ela para mim. Qual o seu nome? Flávia. Você está chorando por quê? Como é que é? Você está de volta à igreja? Escolhida não tem escolha, né, Flávia? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Suas lágrimas não são de tristeza, mas lágrimas de alegria. Chama ela para mim. Seu nome. Por que você chegou e ficou de joelhos diante do altar? Porque Deus te deu uma nova chance de vida. Ele te livrou da morte. Sabe o que ele está falando? Quem fica de joelhos diante de Deus permanece de pé diante de qualquer coisa. A partir de hoje, a vida e a história de vocês nunca mais será a mesma. Olhem para mim, todos vocês. Pastor, a vida com Jesus anula os dias ruins? Não. Mas como é bom ter Jesus nos dias ruins. Ele já garantiu isso. Eu estarei com vocês todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. E nessa noite eu não vou orar por vocês. Quem vai orar é o pastor dessa casa, Vitinho. Eu quero pedir para a igreja agora. Será que você pode estender a tua mão direita? Eu quero que você faça a tua oração mais sincera, do fundo do teu coração, pedindo para que Deus escreva o nome dessas pessoas no livro da vida, e para que Ele lança o passado e o pecado no mais profundo mar do esquecimento.